Bom, o título dessa palavra hoje, né, é Deus se importa com as suas filhas. Amém? Você crê nisso? Eu estava, quando a Leslie me falou, eu estava na realidade fazendo a minha meditação diária e eu escutei essa frase, eu escutei o Senhor falando, na realidade Ele primeiro falou comigo. Ele falou assim, Deus, eu me importo com você, filha. E daí Ele falou, agora senta que você vai escrever o que eu quero falar lá. E eu comecei a meditar sobre herança. Herança. Deixa eu fazer outra pergunta. Quem aqui é solteira? Uau, muito bom. Olha só, Leslie, essas meninas estão de parabéns, estão todas no aliançados. Uma salva de palmas para você, jovem, que está vindo aqui. É isso aí. Eu lá no Brasil, a Leslie era pastora de adolescentes, eu era pastora de jovens, né? Antes de vir para cá. Então, foram aí 11 anos de pastoreando jovens, e eu acho muito bom você entender a melhor parte. Você está aqui aprendendo e não pare de vir e não pare de aprender, tá? É isso aí, incentive as outras meninas, as outras mulheres a estarem aqui. Mas hoje eu vou falar então sobre herança. E herança, o que é herança, né, gente? Quem sabe aí, né? A definição. Fui lá no dicionário, lógico, que tem como definição que essa é a parcela do patrimônio de alguém que é transferido a certas pessoas que são titulares desse direito, os seus sucessores. Então, eu vou transferir um bem, um patrimônio para uma pessoa aí que tem esse direito, ok? E eu não sei se vocês sabem casos de herança. Quem aqui conhece? Levanta assim, levanta a mão. Casos de herança. Você já ouviu falar? Geralmente, casos de herança são bons, gente. Né? Então, geralmente, né, a gente sempre tem algo assim travado como herança. E é interessante porque quando eu estava a escrever aí essa palavra, Deus até me lembrou, falou assim, lembra do seu caso, né? E não do meu, propriamente dito, mas da família do meu esposo. É muito interessante porque, assim, o avô dele, que eu não conheci, porque faleceu até quando ele era bem novo, antes da gente começar a ter se conhecido. O avô dele, ele tinha uma propriedade, ele tinha algumas propriedades rurais, fazendas, no interior de São Paulo. E, eu não sei se você sabe, mas uma fazenda no interior de São Paulo, o custo de uma terra da fazenda é uma dos alqueires mais elevados do Brasil. Não é uma grande fazenda, mas é uma fazenda, né? Na verdade, 3. E ele ficou doente durante 10 anos. Ele teve cancro durante 10 anos, gente, com cancro. E eu acredito assim, durante 10 anos doente, a pessoa pode pensar sobre o patrimônio dela? Fala para mim, ela tem tempo de pensar sobre o que ela vai fazer com o patrimônio? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? 10 anos doente, gente. E eu não sei, assim, eu não sei se vocês sabem a fama de fazendeiro, mas a maioria do fazendeiro tá? Na realidade, a dele não foi por herança, foi por trabalho. Então, não veio como herança, ele foi trabalhando como peão de fazenda, fala na minha terra, né? Como peão de fazenda, ele foi adquirindo as propriedades. Então, ele e a esposa trabalhando muito, e ela vendendo doce, vendendo galinha, e conseguiram comprar aí as terras. E o que aconteceu? Eles tinham 3 filhos. 3 filhos. O primeiro, não conheci, né, que era aí os 2 irmãos do meu sogro. Então, meu sogro é o do meio. E o mais velho morreu de acidente aéreo, muito jovem, tocando gado, chegando em fazenda de gado, né? Ele também trabalhava para alguns fazendeiros, e o avião caiu, e ele teve um acidente fatal, ele morreu. Então, sobraram quantos herdeiros? 2, né? E meu sogro é o do meio. Só que quem virou o tutor da herança foi quem? O mais novo, caçula. Porque o meu sogro era quem trabalhava, o caçula era quem cuidava de quem? Do pai doente. Foram 10 anos, gente, doente. Aliás, o tio do meu irmão estudou com a minha mãe
lá em Ribeirão Preto, que eles faziam faculdade de biomedicina em Ribeirão Preto. Olha só, isso é coincidência só da vida, né? Que eu nem conhecia ele, imagina, ele é 10 anos mais velho que eu, 9 anos. Então, com certeza, não conhecia. Enfim, mas o fato é muito interessante, porque quando ele faleceu, foi para ele uma coisa interessante no testamento. O avô do meu marido colocou a minha sogra como herdeira legítima dele, como se ela fosse uma filha, né? Ela não tem direito sobre a parte do eu não sou boa, gente, de direito, tá? Eu sou psicóloga, mas assim, ela não tinha direito sobre a parte do mais novo, tá? Mas sobre a parte do meu sogro, ela tinha o mesmo direito que ele. Ela tinha 50 e ele 50. Então ela era como uma filha. Né? Como ela deu as mesmas repartições que a filha. O que vocês acham que aconteceu aí, gente? Com meu sogro. Eles já estavam aí, depois eles se separaram. Mas o que vocês acham? Como que ele ficou? Que o pai colocou a esposa como uma herdeira legítima. O que vocês acham? Hã? Como você se sentiria, talvez, como filho? Pensa para mim. E foi tudo isso que vocês imaginaram mesmo. Deu ruim. Foi ruim, não foi bom. Trouxe problemas familiares, foi difícil. Mas é uma coisa interessante, porque eu sempre pergunto isso, às vezes eu questiono com meu marido isso, porque como que ele foi sábio? Porque naquela época eles ainda estavam casados. Só que com certeza o pai já tinha visto alguns indícios, algumas escolhas erradas na vida do meu sogro. E o que ele fez? Ele estava pensando em quem? Você acha que ele estava pensando só na minha sogra? Eles já tinham 2 filhos, que eram o meu marido e a irmã dele. Quem que vocês acham que ele estava vendo? Os netos. Só que eu posso falar uma coisa para você? Os meus filhos são abençoados hoje por essa herança. Então, a minha sogra é uma mulher, ela é uma professora que trabalhou muito. Quem aqui é professora? Alguém aqui é professora? Olha lá. Professora, vocês sabem quanto professor trabalha. O trabalho de professor não acaba só na escola, ele vai para casa com você. É muito difícil. E a minha sogra é uma professora concursada e uma mulher que trabalhou muito para manter alguma coisa em casa. E sabe o que aconteceu? Hoje ela tem uma aposentadoria abençoada, porque ela teve direito a uma herança que não era, ela foi colocada como filha. E isso não abençoou só ela, abençoou meu marido e abençoou os meus filhos. Olha só, gente. Agora, ele teve a visão, talvez no pior momento da vida dele, com cancro. É difícil, naquela época, que é muitos anos atrás, não é igual agora, que todo mundo tem acesso, ele teve a mentalidade e não conhecia o Senhor. Não sabia sobre isso. E ele pensou e todo mundo foi abençoado. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma história que está lá em Números 27. Nós vamos ler do 1 ao 11, tá? Se você você trouxe sua Bíblia, abre aí. Números 27, do 1 ao 11, que fala assim, eu vou começar a ler. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éter, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José do Egito, tá, gente? São estes os nomes das suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes, e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai e farás passar a elas a herança do seu pai.
falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis irmãos a eles. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado da sua família, para que possua. Isto, os filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Bom, gente, então, aqui é uma história sobre o quê? Herança. Então, aqui a gente está vendo um contexto sobre herança. E é importante a gente entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, os hebreus, o povo de Israel, eles estão fazendo o quê? Eles estavam terminando o êxodo lá do Egito. E eles estavam prestes a entrar aonde? Na terra prometida. E o que aconteceu? Lá um pouquinho antes, se você for ler uns versículos antes, no capítulo 26, na realidade, foi feito um censo. O que era um censo? Era contagem. E eles começaram a contar as tribos. Porque depois que eles contassem as tribos, conforme fosse o número da tribo, as terras da terra da onde? Prometida, que eles ainda iam chegar, ia ser dividida entre as famílias, de acordo com o número de filhos ali. Então aqui a gente tem a história de 5 mulheres. 5 mulheres o quê? Que perderam quem? O seu pai, que chamava Zelofeade. Olha que nome, hoje tem nomes lindos para a gente aprender aqui, tá? Fica a dica se alguém está grávida, tá? Maravilhosa. Então, Zelofeade. Só que esse homem, que era lá da tribo de Manassés, que veio lá de José, do Egito, esse homem não teve filhos, homens. Ele teve só mulheres. E o que acontecia, gente, com mulheres naquela época? As mulheres, elas não eram nem contadas no censo. Elas não eram, só os homens eram contados. Os homens eram citados, os nomes, era assim que acontecia. Então, cuidado, meninas, quando você escuta, principalmente a mais nova, a Bíblia é machista, não sei o quê. É o contexto cultural daquela época, minhas queridas, tá? Então, vocês vão ver como que Deus se importa com as suas filhas hoje. E, aqui, então, elas não eram. E por lei, até então, aquele momento, as terras, quando o pai morresse, iam passar para quem? Para os filhos? Homens. Então, deixa eu te perguntar. Se pai morreu, só tinha fé mulher, o que ia acontecer aqui? O que ia acontecer? O que ia acontecer? O que vocês acham? Muito provavelmente, ia acontecer talvez uma redistribuição de terras. Elas iam passar essas terras talvez para a família mais próxima, ou para a tribo maior, mais numerosa, que era o que acontecia também. Mas o fato era, o que aconteceu com essas 5 mulheres? Elas estavam o quê? Desamparadas. Estavam com terra? Estava sem nada. Estava, como diria no Brasil, né, uma mão na frente e outra atrás. Estavam lisas, estavam desassistidas, estavam o que mais? Tinha dado ruim. Tinha dado muito ruim para elas. E, para ajudar, ele morreu antes da divisão de terras. Então, não tinha, né, nada. Elas realmente não tinham nada. As terras não tinham sido divididas ainda para o povo de Deus. Então, que jeito que a gente está falando aqui? Não tinha o que fazer, gente. Tinha uma lei estabelecida até o momento, uma lei que era desfavorável a elas, e elas não tinham ninguém por elas. Acabou. Era assim. Acabou. Não tem como. Só que o que eu quero dizer para vocês é que tinha uma sentença. Só que essas 5 mulheres não permitiram que essa sentença fosse o destino da vida delas. E é tão interessante porque, diante dos impossíveis que aparecem para nós, às vezes a gente faz deles o quê? O nosso destino. A gente faz o impossível o ponto final na nossa vida. E às vezes, né, hoje nós vamos ver isso, o Senhor quer que a gente continue a nadar. Que a gente entenda que se Ele não falou não, é porque ainda não terminou. Enquanto o Senhor não põe um ponto final na nossa vida, enquanto Ele não fala, acabou minha filha, é porque ainda pode ter continuidade. E hoje eu quero dizer, eu creio que, enquanto eu orava, eu senti que algumas
situações impossíveis. E eu louvo a Deus, porque tudo que foi orado em cima desse palco, tudo que foi cantado em cima desse palco, é tudo aquilo que eu vou ministrar. E sabe o que significa isso? Que o Espírito Santo está nesse lugar. E tem poder do Senhor para realmente nós servimos o Deus do impossível. Amém? Você crê nisso? E eu queria citar 4 pontos importantes que eu gostaria de destacar nessa noite sobre essas filhas, sobre essas 5 filhas que a gente pode observar nessa noite. E o primeiro delas, olha lá qual é. Elas tinham uma identidade, elas tinham um nome. Um tempo em que as mulheres não eram nem contadas, que os nomes das mulheres não eram citados. Quando você vê um nome numa mulher na Bíblia, gente, citado, você pode parar ali que vai ter alguma coisa para ser revelada ali. Porque não era comum, não era cultura. Essas mulheres foram citadas especificamente pelo seu nome, cada uma chamando a Macla, a Noa, a Ogla, a Milca e a Tirza. Estavam lá. Então estava o nome delas. E eu coloquei aqui o significado desses nomes, tá? Para a gente começar a entender. Tem controvérsias, eu achei alguns significados, eu estou seguindo, gente, o significado que eu uso, que é pelos números de Strong, então é esse que eu costumo usar geralmente, então eu fui por elas, mas você vai ver que tem outros, tem alguns estudos aí, eu prefiro ir daquilo que eu costumo estudar. As 3 primeiras têm um pouquinho de divergência, mas as 2 últimas, geralmente, é o mesmo significado em todas as que eu vi, todos os dicionários, tá? Então, olha só, Macla, que era aquela que se dobra. Noa, é o que está falando ali? Movimento. A Ogla, perdiz, que é uma ave que ela não voa muito alto, mas ela é muito rápida. Então, tem até um dicionário que traz assim, aquela que não se prende pelos pés, de tão rápido que ela vai. A Milca, ela é rainha, é autoridade. E a Tirza, ela é a favorável, ela é a prazerosa. Gente, os nomes tão esquisitos, né? Mas significados tão importantes. E muitas vezes a gente se depara com situações impossíveis na nossa vida. Quem aqui já teve uma situação muito difícil? Eu já, aliás. Vai por andar, uma situação difícil. E quando a gente se depara com uma situação difícil, a primeira coisa que o diabo quer trazer na nossa mente é o quê? Esqueceram de você. Você não tem importância. Ninguém se lembra. Ele quer apagar a sua identidade. Ele quer apagar o seu propósito. Ele quer tirar o seu nome. Ele quer apagar aquilo que... Sabe, a sua identidade de filha. E ele começa a soprar coisas nos nossos ouvidos. Você não tem importância. Está vendo? Ninguém te ligou. Aí você percebeu que você entrou e saiu do culto hoje, ninguém nem falou com você? Ninguém se importa mesmo. Se você morrer amanhã. Ninguém vai no seu velório. Aqueles pensamentos bem terríveis. Eu quero te dizer uma coisa bem importante. O seu Deus se importa. A Bíblia fala assim, que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonarem, todavia eu não te abandonarei. Então esses pensamentos não são os pensamentos de Deus para você, são pensamentos que Satanás coloca na sua mente. Rompa com isso. Sabe, eu separei aqui Isaías 43:3, que fala assim, assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, eu chamei-te pelo nome, e tu és meu. Então eu quero te dizer nessa noite, minha irmã, não temas. O Senhor te chamou pelo nome, e Ele te diz, você é minha. Você é minha filha e eu me importo com você, sim. Mesmo que tudo pareça contrário, mesmo que pareça que Deus está em silêncio, mesmo que pareça que ninguém se importa, isso é mentira. Ele sabe quem você é. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. Ele conhece as estrelas, todas as estrelas.
Ele te conhece desde quando você é uma substância informe dentro do ventre da sua mãe. Não temas, o Senhor te chama pelo teu nome. A segunda coisa que eu quero te dizer nesta noite é, outra chave dessas filhas, elas se uniram. Então, quando a Bíblia nos fala, elas falam assim que elas se apresentaram diante de Moisés. E chama as 5, né? Vem cada uma. Elas não estavam sozinhas, gente, elas estavam juntas. Essas irmãs estavam juntas. E sabe o que acontece? Às vezes, quando a gente passa por coisas difíceis, a primeira coisa que a gente faz é, fugir. É se isolar. É falar assim, eu nem vou no GC hoje, né? Nem vou no GC hoje, porque se eu for no GC, vão me perguntar o que eu tenho. E daí, quando perguntar o que eu não quero ninguém me enchendo. Não quero ninguém falando na minha cabeça. Eu não vou falar para ninguém. Não, eu vou até na igreja, porque eu tenho que ir, né? Porque eu sou religiosa. Então, eu tenho que ir picar meu cartão. Mas, eu não vou fazer mais nada. Ninguém vai falar comigo, ninguém vai falar. E daí você começa a se isolar, daí você começa a faltar, você vem um e outro, você começa a ficar o quê? Por que no reino animal as mulheres, o bando, né? Eles andam em bando, os animais? Para ficar o quê? Mais difícil deles serem caçados. Porque onde que o predador vai? Na presa que está o quê? Sozinha. A presa que se perdeu. Então eu quero te dizer uma coisa. Essas irmãs se uniram. E, gente, depois eu vou até falar sobre isso, mas uns capítulos anteriores, acho que é 16, fala sobre a rebelião de Corá. E Corá, né, que era um levita, ele se rebelou contra Moisés. Sabe com quantos ele se apresentou diante do Moisés, quando ele se rebelou? 250. Sabe quantas tinham com essas irmãs para lutar por uma causa justa? As 5. Elas estavam sozinhas. Não tinha 250 pessoas. Só que eu posso falar, elas, com aquilo que elas tinham, elas se fortaleceram. Elas se uniram. E sabe, a característica de cada uma foi fundamental para isso. Olha para quem está, olha aí para o seu lado. Olha que beleza que está, olha que coisa linda que está do seu lado, minha irmã. Olha que gracinha, né? Coisa mais maravilhosa. E o Senhor te colocou em uma casa. Gente, olha que privilégio isso. Quantas aqui, eu vi quantas saíram do Brasil, às vezes você achou que não ia encontrar uma família, que não ia encontrar um lugar de pertencer. O Senhor te colocou em família. O Senhor te apresentou amigas. Sabe, o mundo prega muito sororidade entre as mulheres. Não, as mulheres têm que se unir, nós temos que ser juntos. Só que eu vou falar uma coisa, na hora que você vai ver a essência da coisa, é o individualismo. É que se você não fizer aquilo que é bom para mim, eu não ando com você. A raiz é essa, é o egoísmo e o individualismo. Sabe por quê? Só quem anda pelo Espírito de verdade é que pode exercer o verdadeiro amor. Porque é isso que o Senhor nos ensina, a gente andar junta. Então, minha irmã, quando você estiver mal, pede oração, não se isola. Vem aqui, pode orar por mim? A gente até estava, né, mas eu já perdi as contas. A semana passada, semana retrasada, nem lembro. Semana passada, a gente estava se unindo em oração. Eu, a Leslie e a Fer, nossa amiga, e a gente, só para cumprir, a gente conversação, claro, né? É muita conversa e muita oração. E depois a gente orou, sabe por quê? Porque não é porque eu sou pastora ou ela é pastora que a gente não precisa de ninguém. Pastor é tão ser humano quanto qualquer outra pessoa. E eu louvo a Deus porque há um oceano de distância que eu deixei, a maioria, né? Os meus amigos ficaram lá, estamos a construir uma nova história que o Senhor já me apresentou, amigas dele. E o Senhor te apresentou aqui, então deixa eu te falar, não anda sozinha. E sabe, eu tenho que confessar, vou confessar agora. Eu sou colérica, gente, presta atenção. Sabe o que é colérica? É chata, é focada. Esse dia eu estava pensando, estava falando, sei que eu acho que era minha filha, eu falei, gente, eu não tenho figurinha.
Eu não tenho. Eu não tenho figurinha no meu celular, porque eu acho assim, figurinha, perde tempo. A hora que eu vejo uma coisa, mas isso nem é tão engraçado, porque eu sou colérica, eu sou chata, gente. Só quero ver o negócio andar, correr, né? Então eu preciso de uma sanguínea, gente boa do meu lado, tipo a Lésia, então vai me deixar mais feliz. Senão, eu só penso só em fazer, em acontecer, entendeu? Poxa. Né? Então, eu preciso de alguém muito legal para andar comigo, senão fica muito chata a minha vida. Né? Por isso que meu marido, por isso que eu casei, né? Com alguém que é mais... vamos, e eu vou organizando. Então, é isso. Mas se não tiver uma colérica, gente, para fazer o negócio andar, às vezes o negócio não sai do lugar. Então, eu vejo essas características dessa filha, cada uma chegando. De repente, né? Então, vamos lá. Você consegue pensar? Uma chega em humildade, daí a outra que é o movimento lá, que é as duas que são movimento, que são a rápida, né, a perdiz lá, não vou saber todos os nomes. E rápida, uma olha para a outra e fala assim, gente, não, a gente não pode se conformar não, irmã. Vamos lá, vamos fazer alguma coisa, elas vão. Mas daí a hora que se apresenta, a Tirza, que é a graciosa, ela já chega toda, eu acho que só o olho dela, meigo, já quebrou Moisés, já. Derreteu o coração de Moisés. Só o jeito dela olhar. Falou, nossa, que gracinha essa menina, né? Prazerosa, né? Imagina, se chega já direto a autoridade. Se chega já a Milca, que é a autoridade lá. Já ia, Moisés ia falar, o que essa Milca está querendo? Só que se Milca não fala, se fica só na humildade, talvez elas não fossem ouvidas. Então, sabe aquilo que você não tem? A sua irmã tem, para te abençoar. Sabe aquilo que você não é? A sua irmã é. E por isso que Deus fez assim. Deus nos fez assim para sermos interdependentes. Não para a gente depender. Eu não sou dependente da Leslie. Eu tenho que ter a minha oração, tenho que ter minha busca. Eu sou dependente do Senhor. Mas nós somos interdependentes. O que eu não tenho, ela tem para me abençoar. Amém? Você crê nisso? Você crê? Então posso falar uma coisa? Viva isso. Viva isso. Olha que lindo. Aliançadas. É para vocês andarem juntas, sabe? Se você viu alguma irmã que não veio hoje, já liga. Vem, eu senti sua falta. Você faz falta. É tão mais legal quando você está aqui. Sabe? Porque nós somos membros do mesmo corpo, com um cabeça que é Cristo. Como diz Coríntios 12:12. Nós temos um só, o nosso Pai. A terceira coisa, elas foram cheias de ousadia. Deixa eu falar. Você consegue imaginar a cena? Elas já não eram, mulher não era ouvida, não era contada, não era nada. Agora elas já não tinham direito a nada, já tinham perdido, o pai já tinha morrido. Todo mundo, o povo de Israel inteiro sabia que elas não tinham direito, gente. Que era algo que elas não tinham direito naquele momento. Agora, a Bíblia fala lá no versículo 2 que elas se apresentaram diante das maiores autoridades daquela época. Então, elas se apresentaram diante do Moisés, diante do sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo. Agora, enquanto que elas foram pedir, vocês acham que estava todo mundo lá assim? Nossa, coitadinha delas. Nossa, gente, tadinha, elas ficaram sem pai mesmo. Ou vocês acham que a maioria estava falando assim, o que essas doidas estão fazendo aí? O que elas estão importunando Moisés? O que será que deu na cabeça dessas meninas, delas irem pedir terra para Moisés? Agora, elas não se intimidaram diante disso. Elas não se intimidaram diante da situação. Elas não se intimidaram diante da impossibilidade. E elas foram ousadas. Quando a gente se depara, minha querida, com situações de injustiça, que era o que estava acontecendo aqui nessa hora. Quando a gente se depara com situações de impunidade, de iniquidade, o Senhor quer levantar mulheres com autoridade, mulheres que não se calam, mulheres que não se intimidam. E eu creio que nos últimos dias o Senhor estará levantando, o Senhor vai estar levantando as mulheres de forma poderosa. Desde o Éden, o inimigo, ele tentou contra as mulheres, ele tentou roubar a identidade da mulher. Mas eu vou te dizer, minha irmã, você vai se levantar, mas você não vai se levantar como uma boca que fala qualquer coisa.
Você vai se levantar na autoridade do Senhor. Sabe, o Senhor não te chama para você falar para quem você quiser, para você ir na rede social e ficar desabafando, em Instagram e ficar falando, ou para você sentar e falar mal, não. O Senhor te chama para você em autoridade, se apresentar às pessoas certas, em ousadia, cheia do poder do Espírito. E você entender que você não vai se calar, porque você tem um Deus que se importa com a sua vida. Sabe, mulheres fortes, ousadas, mulheres que não vão ceder ao desespero. A gente podia ter visto 5 mulheres que choraram, lamentaram, entraram em depressão, e uma se suicidou, a outra abandonou o barco, a outra fugiu para o povo do lado, mas não, foram 5 mulheres que se uniram, em ousadia se levantaram. Então, o Senhor quer nos levantar nesses dias, e eu creio que o Senhor não está dando espírito de temor, mas Ele traz espírito de poder, de amor e de moderação, como diz lá em 2 Timóteo 1,7. Eu quero orar sobre a sua mente. Faz assim comigo, eu sinto agora da gente orar sobre isso. Eu quero orar sobre a sua mente nessa hora. Porque eu creio que o Senhor tem me dado esse peso espiritual de orar sobre a mente. E sobre o coração. E começa a declarar agora, Senhor, todo medo que tem me paralisado. Toda voz que eu tenho escutado, dizendo que não é para eu falar. Às vezes eu até vejo a injustiça. Às vezes eu vejo a iniquidade. E eu tenho me calado. Me perdoa, Senhor, pelo meu medo, pela minha timidez. Perdoa, Senhor, eu declaro nessa hora que o seu temperamento não é o seu fim. A sua impossibilidade não é o seu fim. O Senhor vem agora sobre a sua vida e Ele quebra agora o poder dos pensamentos destrutivos. Eles estão quebrados agora. Pensamentos de destruição, pensamentos de medo, síndrome do pânico, ansiedade. Agora vão embora da nossa vida, eu declaro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toma posse disso, minha irmã. Toma posse. E o quarto e último aspecto que eu vou falar para vocês é: elas honraram o nome do seu pai e o seu legado. Presta atenção, elas foram cheias de ousadia? Foram, não foram? Elas enfrentaram ali a sociedade, tudo que elas precisavam enfrentar. Só que elas se levantaram em honra. Presta atenção, minha irmã, o Senhor não te chama para você ser uma voz abusada, mas uma voz ousada. Não é para ser uma voz que sai falando de qualquer jeito, mas é em submissão. Ui, fala submissão, até arrepia, né? Submissão, arrepia, gente. Submissão. Sabe por quê? Quando a gente anda em submissão, a gente anda em autoridade. Quando a gente não anda em submissão, a gente anda em rebeldia. A gente não anda por um bom caminho, mas quando somos submissas, nós andamos em autoridade. O mundo quer dizer que não é autoridade e submissão, mas o Senhor fala que é. Sabe? Elas deixam claro que o pai delas não foi igual Corá. Que ele não se rebelou. Elas foram humildes, mas elas também foram sábias. Foi no tempo certo, no momento certo. Elas já viram. Está contando, vai ter divisão de terra. Está contando, vai ter divisão. Elas já enxergaram além. A hora que dividir, a gente está sem terra. Vamos lá que agora é a hora. Elas agiram no momento certinho. Sabe? Porque muitas vezes a gente não recebe. O que a Bíblia nos ensina? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para os seus próprios interesses, prazeres, né? Elas não poderiam ter pedido um sustento para Moisés? Elas não podiam ter pedido um bom casamento para Moisés? Fala para mim. Isso não ia resolver o problema delas? Um bom casamento, um sustento, não ia resolver? Só que isso ia resolver momentaneamente, só que elas enxergaram além. Elas falaram assim: nós queremos as terras. Nós queremos a responsabilidade do legado. Nós queremos assumir um compromisso.
Quando todo mundo está correndo, quando todo mundo quer pensar só em si, nós somos mulheres que enxergamos além. Nós queremos dar continuidade para o nome do nosso Pai. Minha irmã, presta atenção, o Senhor te chama para você não pensar só no agora. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica e edificada dá trabalho. Sabe, não é agora. Se quer ser uma boa profissional, você precisa começar a plantar hoje. Edificar a sua vida hoje. Começa a estudar, peça em coisas. Às vezes está limitado, aí ninguém pensa no mestrado, no doutorado, no que é. Mas você pensa, porque você quer ser uma filha de excelência, você pensa lá na frente. Ninguém quer assumir responsabilidade aqui em Portugal, a gente trabalha muito, não é? Eu também estava trabalhando até 6 horas, eu mandei uma mensagem para ela, olha, eu estou atendendo até agora, 6 horas. E ainda tinha mais uma. E eu vim para estar aqui. Presta atenção, minha irmã. Não existe um melhor lugar do que a casa do Senhor. E se a sua vida está corrida, se não está tendo tempo para o Senhor, muda isso. Porque o Senhor precisa ser sua prioridade. Ele não quer um monte de filha sobrecarregada, mas Ele quer um monte de filha responsável. Que decidem dar continuidade ao legado. Que enquanto todo mundo está pensando só em si, pensando que um bom casamento e um dinheirinho resolve. Não, elas pensam lá longe, elas pensam na eternidade. O olhar delas está muito além do que aquilo que simplesmente supre um prazer momentâneo. Elas estavam pensando lá longe. Só que presta atenção, pensar lá longe significava que elas iam ter que cuidar de terra, sim. Significava trabalho. E quantas de nós estamos a fugir das nossas responsabilidades, porque a gente não quer mais uma coisa. Porque a gente está muito cansada. Porque a gente tem muita coisa. E eu te pergunto, tudo que você está fazendo hoje, foi o Senhor que pediu para você fazer? Tudo que você está fazendo hoje, foi Ele que pediu. Ele realmente pediu para você sair do Brasil, para você ganhar muito dinheiro aqui, para você fazer uns passeiozinhos aqui na Europa. Ou você vai vir aqui, vai implantar o reino dele nessa nação, e você vai fazer a diferença nesse lugar. Ou você vai permitir que o cansaço te domine, minha irmã. Ou você vai permitir que o cansaço negocie o seu tempo com seus filhos. Você realmente edificando a sua casa ali. Não permita, a gente precisa entender que o Senhor nos chamou para coisas maiores. Sabe por quê? Porque Ele se importa. Enquanto que a gente pensa só no agora, o Senhor está falando, filha, para de chorar por causa disso. Para de perder tempo com isso. Pensa, olha para mim, eu tenho coisas maiores para você. Os meus pensamentos são muito maiores que os seus. Os meus planos são muito maiores, não são tão pequenos. Está doendo agora, está difícil, mas eu estou vendo além. Eu estou te levando além. Sabe, quando elas se apresentam, Moisés se torna, ele ouve e acha uma boa coisa. Gente, presta atenção, capítulos antes, 250 homens tinham se apresentado. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram engolidos pela terra. Vocês imaginam como essas meninas foram para eles? Tremendo da base, gente. Morrendo de medo. Mas ele as ouviu. E sabe o que ele fez? É justo. Vou levar para Deus. E quando o Senhor ouve, Ele fala assim, elas falam que é justo. Eu vou ser favorável. A partir de agora as coisas vão mudar em Israel. As filhas vão ter direito porque eu me importo. As filhas vão ter direito porque eu me importo com elas. Elas falaram o que é justo. Elas falaram que é justo. Quem aqui quer se levantar para falar o que é justo diante do Senhor? Qual é a sua impossibilidade, minha irmã? Onde que o Senhor precisa agir na sua vida? E para a gente chegar, indo para o final, eu quero te dizer, não desista. Não desista, está difícil? Se levantou o gigante? Não desista, não pare de crer. Confia no Senhor. Se Ele mandou você ir, vai, no tempo certo, na hora certa, age, seja ousada. Faça. Deus ama as mulheres, gente. Isso daqui é uma história de um Deus que ama as mulheres. Por
muitas pessoas, muitos estudiosos usam esse texto de Zelofeade para levantar a bandeira feminista. E eu vou te dizer, eu olho para um Deus que se importa com as mulheres. Ele se importou com a causa dessas 5 filhas. Sabe, elas escolheram escutar. Elas escolheram responsabilidade. Elas escolheram o melhor. E quando ele te levantar, quando você tiver a oportunidade, qual vai ser a voz que você vai levantar? Que tipo de voz? A voz da murmuração? A voz da reclamação? A voz da insubmissão? Ou uma voz de ousadia? Uma voz de influência? Uma voz de autoridade? Eu creio que o Senhor quer trazer isso sobre nós, amém? Se você puder ficar em pé agora, no seu lugar. Quando a gente entende aquilo que o Senhor nos chamou, quem nós somos como filhas, não para em nós. As leis foram alteradas, gente, para sempre. As mulheres puderam ter direito à herança. Eu li relatos até de reis que citaram o caso de Zelofeade para garantir a sucessão de rainhas, de princesas mulheres, para permitir que os príncipes entrassem, citavam eles na hora de citavam a Bíblia. Olha isso, gente. Fala para mim. Elas pensaram, é muito maior do que aquilo que você pensa. A sua influência, você pode achar que é pouca, você pode até ir com medo, posso dizer, vá com medo mesmo. O Senhor quer aumentar, porque o Senhor quer trazer uma voz de autoridade sobre as mulheres. A gente não pode imaginar aquilo que pode acontecer quando a gente se dispõe para o Senhor. Sabe? Eu comecei a história contando sobre herança. Não foi? Sobre a herança da minha sogra. E ela teve um sogro que se importou com ela. E se importou com os filhos dela. E falou assim, não vou deixar essa mulher desamparada. Mas eu posso te dizer, minha irmã, você tem um pai. E ele está aqui nessa noite. Às vezes o seu pai natural não foi um bom pai. Ou às vezes você nem tem mais ele com você. Eu posso te dizer uma coisa, o seu pai do céu, o Criador de todo o universo, ele não te desampara. Ele não te desampara. A nossa herança, ela não é um bem material, ela não é um pedaço de terra ou uma fazenda igual a minha sogra. A nossa herança é uma pessoa. A nossa herança é Jesus. Salmo 73, 23 fala: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Ele é a fortaleza do meu coração. E Ele é a minha herança para todos sempre. Olha para o Senhor agora, levanta suas mãos para Ele.